Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Este é o canal O Reino em Pauta, que tem uma mensagem de Deus para o seu coração todas as manhãs. Muito obrigado a todos vocês que cooperam com este canal, com esse ministério, com esta obra. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado mesmo. Fica comigo aí. Estamos falando muito nestes dias, amados, sobre escatologia. E nesta série nós temos o tema, o trono no céu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, baseado em Apocalipse 4, 1 ao 11 e Ezequiel 1 ao 28. Muito bem, queridos, na última reflexão eu fiz alusão acerca da igreja e o seu funcionamento. E eu disse que como leões nós temos autoridade. Aleluia! Deus deu autoridade à igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus na terra, e isto é maravilhoso. Mas também, amados irmãos, nós temos o segundo ser vivente, que é o rosto do quê? De boi, que representa o que eu falei? Servo. Precisamos aprender a ser servos. Precisamos aprender a servir. Quando fala ser servo, está falando do serviço. Fomos chamados para servir, né? Fomos chamados para servir. Se o homem, amados irmãos, não serve, ele não serve nem para viver. Eu preciso viver para servir e não servir para viver. Eu preciso viver para servir, porque a minha vida é uma consequência do meu serviço. A palavra diz em Marcos 4, 26 que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. O que a Bíblia está falando aí? Irmãos, a semeadura é algo muito profundo. A terra é o produto em que foi confeccionado o homem, sim? Então o homem foi feito da terra. Então quando você planta, você está plantando em você. Você é a terra. Então, a semente tem que ser plantada. E quando você planta, dá a impressão que você está plantando em alguém, né? Ah, eu vou dar uma cesta básica para aquela família. Você não está dando para aquela família, você está dando para você. Porque a semente está sendo plantada em você. Então o serviço é algo que tem que ser orgânico. Dentro de nós tem que estar o serviço todos os dias. Plantar. Todo homem que planta, ele sabe que vai colher. Ele não está preocupado com a colheita porque ele sabe que isso é algo que vai acontecer. Não tenha medo. Se você ganhou a realidade de ser servo, continue servindo. Continue servindo. Hoje se vê muito as pessoas que dizem, entre aspas, que servem, elas têm por trás do serviço uma cobrança. Eu queria falar uma coisa para você. Uma vez que eu cobro aquilo que eu faço, aquilo não está inserido no serviço do reino. Aquilo é um serviço que, se teve uma cobrança, né, aquilo não foi nem levado para a presença de Deus. Pensa nisso, irmãos. Quando você serve, você serve. Você depois não fica cobrando. Ah, mas eu dei tal coisa. Ah, mas eu fiz tal coisa. Ah, irmãos, não. Quando você serve, você serve. Você serve. Quando o serviço está relacionado à revelação do evangelho, da palavra que nós falamos, então, amados irmãos, você vai servir o reino de Deus. Você vai plantar a semente. Depois você não vai ver a semente. Ela vai ficar lá dentro da terra. Um dia ela vai frutificar. Esse fruto te trará benefício, mas isso é uma consequência da realidade do seu plantio, do seu serviço. Em Marcos capítulo 4, verso 26, está falando da semeadura, né? A semeadura é muito importante. Nós estar firmes e prontos para o serviço do reino. Muito bem, amados irmãos, então nós somos chamados para servir. Agora, como homem, tinha o terceiro ser vivente, era o rosto de homem, né? Como homem, nós temos mesclado em nós o quê? O Espírito do Senhor Jesus. Portanto, o encargo de o expressar. Então, uma vez que você recebeu a presença de Deus, a vida de Deus, você tem um encargo de o expressar. Eu vejo que a expressão, irmãos, de Deus em nós é uma consequência de Deus em nós. Se você expressa Deus, é porque você tem Deus. Agora, se você não consegue expressar Deus,
você expressa murmuração, você expressa reclamação de várias situações, é porque ainda você não tem Deus dentro de você, você ainda pensa que tem. Quem sabe você tem uma religião, quem sabe você tem um dogma, doutrina, alguma coisa assim. Mas quando Deus realmente é inclusivo, habita em você, amados irmãos, então eu quero dizer para você que a expressão é algo natural e orgânico. A expressão, ela acontece como? A expressão está do lado de fora. Mas o que ela expressa? O que está do lado de dentro. Por exemplo, no nosso rosto tem uma expressão. Se eu estou triste, meu rosto vai expressar tristeza. Quando alguém vê o rosto de alguém triste, ele vai falar assim, está com a tristeza dentro dele. Não é assim? A mesma coisa a vida de Deus. Se você tem Deus dentro de você, você vai expressar Deus. Acho impossível alguém que expressa maldade ter Deus dentro dele. Como eu disse, repito, ele pode ter uma religião, ele pode ter um pensamento que ele tem Deus. Uma coisa é dizer, eu tenho Deus, outra coisa é ter. Deus, irmãos, ele é totalmente inclusivo na vida daqueles que creem. Deus, ele expande do nosso espírito para todo o nosso ser completo. Mas eu preciso invocar o nome dele para isso acontecer. Eu não posso, amados irmãos, dizer, eu recebi Deus, está tudo certo. Não, eu preciso invocar o Senhor. Por quê? Porque eu tenho ainda uma alma caída. Eu tenho ainda uma vontade, uma mente, uma emoção que tenta predominar todo dia, apimentado com o ego. O egocentrismo se levanta todos os dias na vida do ser humano, tentando governar. E esse governo no interior do ser humano tem impedido a glória de Deus. Por isso, a rendição e o invocar do nome do Senhor é o caminho para a expressão de Deus. Preciso aprender a invocar o Senhor. Preciso aprender a me render diante do Senhor. Quando isso acontece, então, sequencialmente, acontece a expressão. Quando lá no Novo Testamento apareceu a igreja, um certo momento ali do livro de Atos, a igreja foi chamada de cristãos, os irmãos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque o povo começaram a perceber que aqueles que invocavam o Senhor, eles eram parecidos com Cristo. Então, por isso se deu o nome cristão. Cristão é ser parecido com Cristo. É muito importante atentar com diligência para isso. Porque, amados, hoje tem muitos crentes. Hoje tem muitos evangélicos, Mas cristão mesmo, nós temos hoje somente a metade. A Bíblia fala de 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. 10 é a totalidade. 5 é a metade. São 50%. Então hoje, de todos aqueles que dizem eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, não sei o quê, irmãos, não dá para contar com todo mundo. Deus não conta com todo mundo. Eu creio que Deus conta com no mínimo uns 50%. E ainda olha lá. É muito importante essas coisas, porque essas coisas trazem para nós uma visão mais definida de quem somos, por que somos, para onde vamos e por que vamos, A revelação dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos tem um grande significado para nós. É uma visão celestial, é uma visão espiritual, traz para nós um norte dentro do Evangelho. O que eu estou fazendo com o Evangelho de Deus na minha vida? Como eu estou sendo norteado com o Evangelho de Deus? Amados, o Evangelho de Deus é clarificação. O Evangelho de Deus é revelação. O Evangelho de Deus é constituição. O Evangelho de Deus, amados irmãos, é algo extraordinário que leva eu e você a crescer. O Evangelho de Deus nos leva à maturação. E a maturação, irmãos, nos leva à expressão. E a partir da maturação e da expressão, então agora cumpre 1 Coríntios 6,17. Aqueles que se unem ao Espírito do Senhor se tornam um com Ele. E assim que nós nos tornamos um com Ele, agora nós estamos prontos, amados irmãos, para ser arrebatados por Ele.
Agora estamos preparados para aquele dia que se aproxima. Você consegue entender isso? Esta é a visão da poderosa palavra de Deus. Este é o propósito da poderosa palavra de Deus. Então, como homem, amados irmãos, eu tenho um encargo, né? Eu recebi essa mesclagem do Espírito de Deus com meu espírito. E a partir daí, o crescimento de Deus em minha vida, a minha maturação, me leva à expressão dele. Ele é expresso através de mim. Você entende o seu encargo? A sua função? A sua função é expressar ele, como igreja, não é? O seu encargo é expressar ele. A expressão, irmãos amados, não está relacionada à pregação, certo? Se for necessário, quando você for pregar evangelho, use palavras. Já dizia um pregador antigo, se for necessário, use palavras. A expressão de Deus é a pregação do evangelho. Você sabia? Quando o homem de Deus, que expressa Deus, abre a boca, sai da boca dele aquelas faíscas que saía do trono visto por João. Sai aquela labareda de fogo, porque Deus está purinho na vida dele. Com a vida de Deus na tua vida, acontece a pregação do evangelho. Sendo a expressão clara de Deus, o evangelho está sendo pregado. Tem gente que ainda acha que para pregar evangelho tem que estudar, tem que falar bonito, tem que aprender a falar português correto. Na verdade, irmãos, muito mais do que isso, nós precisamos expressar o Deus que habita em nosso interior. Então o evangelho é pregado. Que acha você pensar comigo? Vamos buscar a expressão? Vamos invocar o Senhor para isso? Pai, obrigado por mais uma reflexão. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada um, ó Deus, que está comigo nessas mensagens. Fica com eles, abençoando a cada um. Aleluia, porque a palavra é revelada. Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fica comigo. Amanhã estamos de volta.